Ai, meu Deus. Salve, salve, rapaziada ligado no Decifra Futebol. Eu sou o Guilherme Naziazene e esse é o Decifra Futebol e hoje estou aqui para um vídeo que foi pedido por muitos durante a tarde barra noite de ontem, de domingo. Tarde essa em que o Santos Futebol Clube, diante de mais de 50 mil pessoas no estádio do Morumbi, Neymar em campo, resolve tomar 6-0 pro Vasco. Puta que pariu, cara. Não sei nem por onde começar, mano, mas estou aqui para fazer uma análise tática. Então, podia deixar passar um jogo deste tamanho. E, infelizmente para mim, né, que infelizmente torço pro Santos, vou ter que vir falar aqui, analisar a maior vergonha, provavelmente, da história do Santos. Assim, lógico que tem um rebaixamento, mas acho que falando de um jogo específico, é o pior jogo da história do Santos, a pior derrota como mandante. O Santos toma 6-0 para um time que também está brigando para não cair, assim como o Santos, em casa, diante do seu torcedor. O 7-1 para o Inter tinha sido muito, muito vergonhoso, mas assim, eu acho que o time do Santos em 2023 era pior do que esse, tecnicamente falando. E você estava jogando fora de casa e o Inter naquele momento era um time muito mais qualificado do que o Vasco é hoje, com todo respeito ao Vasco e dando os méritos, porque eu vou chegar lá. E o Vasco sim teve méritos de enviar esses 6 gols no Santos. Então, sem mais enrolação, ai, meu Deus do céu, vamos começar aqui com uma análise desse massacre, dessa tragédia aí. E primeiro de tudo, eu só queria falar que essa análise aqui é uma das mais fáceis que eu já fiz, porque nem precisei rever o jogo, ver com aquele olhar mais analítico, com mais atenção, porque já estava uma tragédia anunciada desde o primeiro tempo, já era claras as vantagens que o Vasco criava para cima do Santos, e um absurdo como o Santos não se mexeu para tentar corrigir isso. Mas enfim, vamos começar. Eu acho que o principal problema foi a marcação de saída de bola para cima do Vasco, porque você pensa, o Vasco é um time que constrói sempre, independente do adversário, o Vasco é um time que vai construir curto desde o seu campo de defesa, vai fazer um jogo extremamente apoiado, vai fazer aquela sobrecarga no lado da bola, vai dar muito, muito suporte ao portador da bola para o Vasco conseguir sair jogando curto, que é o jeito que o Diniz gosta de jogar. E sim, o Vasco tem diversos problemas. Defensivamente, o Vasco tem vários problemas. Ofensivamente, principalmente na conclusão, o Vasco tem outros vários problemas e vem tendo nos últimos jogos, tanto que o Vasco não venceu nenhuma vez desde a parada do Mundial. Só que eu vinha tocando nessa tecla de como o Vasco não jogava um futebol horrível, o Vasco não estava mal, assim, aquele negócio de terra arrasada, de você não ver nada que possa ser aproveitado. Acho que pelo contrário, o Vasco fazia bons jogos, alguns bons jogos, mas pecava muito por limitação técnica, enfim, coisas que vão além do trabalho do Diniz. Só que uma coisa que o Vasco faz muito bem é reter a bola, sair jogando, ter posses mais longas, dar suporte ao portador da bola, para você ter a bola o máximo de tempo possível. E quando você enfrenta um time que, como eu venho cantando a pedra aqui há muito tempo, tem muitos problemas defensivos. O principal problema do Santos, para mim, é sem a bola. Eu falo isso tem tempo. O Santos é um time que não pressiona a saída de bola, e quando tenta pressionar, pressiona mal. O Santos é um time que, quando tem a sua marcação de saída de bola batida ou está em transição defensiva, ou seja, acabou de perder a bola para ter que voltar para recompor, o Santos não consegue correr para trás, porque o Santos é um time lento e é um time de jogadores que, em alguns casos, não se entregam defensivamente. E, assim, em alguns casos, lógico que por limitação física, questão de idade, característica mesmo, biotipo do jogador, mas aí é um erro de quem escala e de quem contrata você deixar um número tão elevado de jogadores com defeitos parecidos. E aí o que aconteceu? O Vasco ia sair jogando e a marcação ficava meio que espelhada, né? Aqui nessa saída de bola, porque o Vasco saiu nesse 4+2. Vou chegar aqui numa variação que aconteceu já com a linha de 3, mas o Vasco saía nesse 4+2 e o Santos marcava justamente com 4. Aqui, lógico que você tinha a primeira linha de 4, mas você tinha essa linha de 4 e linha de 2. Então ficava meio que espelhado os pontas nos laterais, zagueiros
marcados pelos atacantes, e os volantes nos volantes. E aí, o que aconteceu? O Léo Jardim ia sair aqui, o Lemos. E aí, o Santos já fazia um primeiro combate, aí que entra a minha primeira crítica ao Kleber Xavier, né? Porque não dá para você escalar Neymar e Tiquinho e achar que você vai conseguir pressionar o adversário na sua saída de bola, porque você não tem intensidade, você não tem combatividade e agressividade ao portador da bola, se o seu primeiro combate é Tiquinho e Neymar. E ainda mais quando o seu meio de campo, e aí não é nem uma crítica, eu acho que o Santos deveria entrar com esse meio de campo nessa partida mesmo, com o Zé Rafael e Bom Tempo, mas são jogadores que não são de características defensivas, assim como seus pontas, principalmente o Barreal, não é de característica defensiva. E aí você tem um primeiro combate totalmente comprometido, ou seja, o Santos já demorava a vir pressionar o portador da bola, mas assim, quando ia, aí aqui, lá, o Neymar fechava espaço aqui, o Tiquinho ia diminuindo, essa bola entrava aqui no Piton, e aí o que acontecia? O Barreal ia subir nele, e aí os encaixes começavam a se formar e ficar um pouco mais claros. O Jair se apresentava aqui, o Bom Tempo vinha com ele, o Nuno descia, o Mike vinha junto, o Zé Rafael encostava no Tietê. Só que aí, esse cidadão aqui, que acabou com o jogo, que foi o melhor jogador em campo, que fez uma atuação de gala, e aí eu já adianto que, lógico que como Santista eu fiquei puto pra caralho, mas assim, é legal ver o Coutinho jogar bem, porque é um jogador muito diferente, é um jogador raro, um jogador de uma qualidade técnica ímpar, então é muito legal você ver jogadores dessa qualidade jogando bem, e foi a melhor atuação do Coutinho desde que ele voltou pro Vasco da Gama. E aí, assim, eu diria a melhor atuação dele em alguns anos. E aí o que acontece? Como essa marcação ficar espelhada, e você, teoricamente, como o Santos queria marcar lá em cima, formava esses encaixes individuais, esse cara aqui, chamado Felipe Coutinho, ele que nesse 4-4-2, 4-2-4 ou 4-2-3-1, que era a variação mais comum, porque ele saía aqui da referência e virava um camisa 10, um meia, ele devia ser acompanhado por um dos zagueiros, para ele não ficar livre. Mas o que acontecia? Ele não era acompanhado porque o Santos não queria expor sua primeira linha de marcação, porque, igual eu falei, o Santos corre mal para trás, o Santos é lento na recomposição, então você deixar um contra-ataque escancarado para um time que tem Ryan, que tem PH, o próprio David, como entrou no lugar do Verret, dava essa opção de ataque em profundidade, então provavelmente acho que foi por isso que o Santos tentava manter a sobra na sua primeira linha, sem fazer com o Luizão encaixar, só que isso deixava o Coutinho muito livre, e aí o Coutinho descia aqui, cara. Aí aqui, sei lá, o Jair se apresentava aqui, ó, para receber a bola, o Bom Tempo vinha com ele, o Coutinho aparecia aqui, ó, livre, recebia essa bola, e aí se ele não girasse e conduzisse e começasse o contra-ataque, né, como muitas vezes aconteceu dele vir conduzindo essa bola, o Luizão vinha em cima dele e tomar um drible seco, e aí ele fica mais com um contra-ataque mais escancarado ainda, e aí é David na profundidade, o Ryan, isso muitas vezes aconteceu, né, porque o Vasco adora fazer essa sobrecarga pelo lado esquerdo, onde o time tem os seus jogadores mais técnicos, para inverter para o outro lado, que é mais rápido, que é mais forte, com PH, com Ryan, que são jogadores muito fortes de arrasto, de explosão física, aqui pro lado direito, e aí, tipo, sei lá, o Santos, o Luizão era batido aqui pelo Coutinho, e aí você tinha aquele efeito dominó, o Luan Pérez tinha que vir cobrir, o Souza ficava sobrecarregado e abria o corredor, e aí começava esse efeito dominó mesmo na defesa do Santos, que só deixava a defesa exposta. E aí a crítica, e o que o Santos poderia ter feito, Guilherme? E aí, cara, eu acho muito óbvio que se você não tem combatividade para marcar forte a saída de bola do adversário, não joga com essa linha alta, cara. Tipo, não faz sentido algum você ter Tiquinho, Neymar e um meio de campo que não corre dobrado, né? Porque não são jogadores dessa característica. E você fala, eu acho que vai ser uma grande ideia eu subir as minhas linhas, tentar marcar um time que sempre que consegue sair jogando contra adversários muito mais fortes que eu na marcação. E aí o Santos acha uma grande ideia subir as linhas para tentar marcar lá em cima sem combatividade nenhuma. O Santos não rouba nenhuma bola lá no campo do Vasco, salvo alguns momentos que o próprio Vasco erra. E aí, uma outra variação que acontecia também era o Jair descendo aqui, aí os dois zagueiros abriam, os laterais subiam um pouquinho mais e você gerava uma superioridade aqui, ó. Esse 3 contra 2, e aí
Coutinho às vezes descia aqui, aí você pensa, agora igualou, né? Agora igualou que a marcação no meio de campo. Não. Na verdade, sim, né? A marcação no meio de campo igualou. Só que isso não quer dizer que o Santos vai ter alguma superioridade, porque, ó, vai sair jogando aqui. O Tiquinho vai fechar aqui, ó. O Jair vai se apresentar, vai receber a bola e vai receber por quê? Porque o Santos tem dois jogadores que não marcam lá na frente. E aí eu já adianto, isso aqui não é uma crítica ao Neymar, porque o Neymar não tem que marcar. O Santos tem que criar um sistema que privilegia um jogador desse talento, cara. Não tem como você deixar Neymar e Tiquinho junto. Me desculpa, o Tiquinho só. E não é nem uma crítica a ele falando que ele é um mau jogador, que ele é péssimo tecnicamente, é um jogador horrível. Não. Tiquinho, tecnicamente, é um jogador muito bom. Só que ele está num momento de carreira que fisicamente não tem mais capacidade de jogar uma partida de Série A não ser que você tenha um time montado para ele. Só que eu te pergunto, você acha que tecnicamente o Tiquinho ele desequilibra num nível tão alto que compensa você montar um time para ele? Eu acho que não. O Neymar é o contrário. O Neymar não te entrega isso defensivamente, mas ofensivamente ele te entrega tudo isso. Quando o time tem a bola. E aí eu acho que faz muito sentido você tentar privilegiar ele no momento sem a bola. E aí o que acontece? O Neymar ele vinha aqui, não vinha rápido, e aí o Vasco começava a rodar a bola. E aí sempre tinha algum desencaixe, assim. Ou se não, se ficar só os dois atacantes pressionando esses três jogadores, algum momento já ia sobrar, ele subia, recebia essa bola livre aqui, algum dos meias tinha que subir nele, e aí o Coutinho ficava livre, ou o Tietchan ficava livre, ou se não o Vasco, um dos pontas subia aqui para marcar um dos zagueiros, o lateral sobrava livre, o lateral recebia, tinha espaço para conduzir, e aí começava. Um jogador vinha cobrir, toma a bola nas costas. Aí o outro vai cobrir o que tentou cobrir, e aí alguém fica livre. Toda hora, alguém ia ficando livre. O Santos sempre estava em inferioridade numérica na hora de sair jogando. E isso foi uma tragédia, assim, desde o início estava muito claro. E aí, quando o Vasco chegava ao seu campo de ataque, né, já que ele superava a marcação de saída de bola do Santos com muita facilidade, o que acontecia quando estava instalado no campo de ataque. E era uma coisa bem parecida, só que com uma adição que eu vou trazer no final aqui, mas era o seguinte, basicamente. O Vasco aqui no seu 4-2-3-1, 4-2-4, né? Porque o Coutinho flutuava bastante, né? Às vezes ele vinha fazer uma linha de 3 aqui no meio, às vezes ele tava com camisa 10, às vezes ele caía como ponta. Ele tinha liberdade para fazer tudo. E aí o Santos ia marcar aqui o Vasco, sei lá, o Neymar subia no Hugo, o Hugo soltava no Lemos, o Tiquinho demorava 30 anos para subir no Lemos. E aí o Piton abria linha de passe aqui. E aí a mesma coisa de antes. O Santos pensava, agora eu vou tentar encaixar a marcação. Eu vou subir aqui. Então, os jogadores vinham se apresentando aqui. O Santos ia formando encaixes. Não descia o Michael junto com ele. Só que acontecia, o Luizão não perseguia o Coutinho, justamente por aqueles motivos que eu falei. Além de, acho que em algum momento você tem um problema de confiança mesmo, porque tem uns dois lances seguidos ali no primeiro tempo que o Luizão sai para marcar o Coutinho, ele toma uns dois dribles secos. E aí, eu acho que ali a confiança vai pro caralho também, né? E aí o Coutinho, o que acontecia? A mesma coisa, ele descia aqui, e aí, ó, recebia a bola, e aí começava todo o efeito dominó do Santos, assim. Muitas vezes ele nem recebia essa bola aqui, ele descia bastante aqui para receber, quase como um lateral essa bola aqui, lateralizando muito a saída de bola do Vasco. Aí ele recebia essa bola, e aí, igual eu falei, começava. O Barreal vinha cobrir, Piton recebe a bola, Piton conduz, ganha campo, e aí, ó, alguém vai ter que vir, aí quem vai é o Bom Tempo, e aí o Jair sobra livre, aí recebe a bola. E aí o Zé Rafael vai cobrir. E aí acontece. O Tietchan fica livre. O Tietchan, como eu já falei num vídeo antigo do Vasco, ele é essa rota de inversão do Vasco. Aí, ó, o Tietchan recebe a bola, o Guilherme vem cobrir, e aí o que você tem? Corredor direito escancarado. E muitas vezes não era assim, o Vasco, ele percebia que nem era preciso fazer aquela sobrecarga tão intensa de jogadores no lado da bola, né? Porque com 4 jogadores aqui, 5 jogadores, você já conseguia gerar superioridade, porque o Santos no lado do campo que se defendia, você tinha o bloco defensivo indo, então era sempre lateral, mais ponta, mais os 2 volantes para marcar, então você tinha 4 jogadores para marcar, e o Vasco com 5 jogadores sempre criavam uma superioridade ali, e sempre com muita mobilidade, o Coutinho, né, o Coutinho com muita liberdade, para se movimentar no campo todo, para ser esse motor do time, fazer o time andar, jogar, enquanto Piton e Nuno, assim, sempre muito colados na linha lateral, justamente para o Vasco ir avançando no campo com a linha lateral como referência.
E o Santos ficava perdido nisso. E qual o motivo que eu adicionaria aqui? Os atacantes não ajudam, o não desce aqui para tentar fazer uma compactação maior. O Tiquinho ele vai fazer esse primeiro combate aqui e ele vai parar aqui na linha na altura dos zagueiros. Mesmo que o Santos esteja aqui sofrendo muito para roubar a bola. E eu acho que o Santos, aquele problema que eu trouxe do Vasco gerar uma superioridade numérica no meio de campo quando o Coutinho descia, e aí o Santos tinha 2 volantes para marcar 3 meio-campistas do Vasco, Jair, Tietê e Coutinho contra Zé Rafael e Gabriel Bontempo, o Santos tinha essa mesma situação a seu favor, porque o Vasco também marcava no 4-4-2 e o Santos também na fase ofensiva tinha 3 meio-campistas, porque ficava o Zé Rafael centralizado, um pouquinho mais na direita o Bontempo e descendo ali mais pela esquerda o Neymar. Então o Santos tinha um tripé de meio-campo contra 2. Só que o Santos, ali até os 10, 15 minutos, ele conseguiu aproveitar isso. Só que daí em diante, não conseguiu mais aproveitar. Por quê? Porque o Santos não conseguia recuperar a bola, o Santos não conseguia ter a posse de bola, porque o Vasco não deixava. E aí, ó, você tinha esses desencaixes aqui rolando, e aí ficou até mais evidente, como eu falei, o Vasco não precisava nem trazer o Ryan aqui para fazer essa sobrecarga, e aí sempre o Vasco conseguia fazer essa inversão aqui, pegando o corredor oposto livre, e aí era o PH pegando a bola e fazendo a dobradinha com o Ryan, ou o Ryan pegando a bola aqui na ponta, trazendo para dentro, atraindo a marcação do Souza, liberando o corredor para o PH passar aqui livre, e o Souza sempre sobrecarregado. Então, assim, uma atuação, e assim, o mais agravante é o Santos chegar no intervalo e no primeiro tempo. Isso tudo aqui que eu tô mostrando aconteceu no primeiro tempo. E o mais absurdo de tudo isso é o Santos voltar sem uma mexida sequer depois do intervalo. E não só voltar sem mexida, mas voltar sem mudança tática. O Santos volta com a mesma estratégia de marcação. Faz um abafa ali nos 5 primeiros minutos, tem a finalização, o gol perdido pelo Guilherme, a finalização do Barreal na trave. Assim, eu acho que é muito claro que é muito mais uma questão de empolgação ali naquele início, ali o time dando aquele gás indo no embalo da torcida, do que propriamente um detalhe tático, um ajuste tático que deu certo. Porque, logicamente, não foi isso que aconteceu. Ele volta com o mesmo time pro segundo tempo, Kleber Xavier, e acontece o que aconteceu. E aí eu acho que assim, ali até o terceiro gol, essa análise ela funciona, que ela mostra o que aconteceu no jogo. Só que eu acho que a partir disso ali você tem um baque muito claro no psicológico do Santos e a partir daí degringola tudo. E agora sim, eu vou, igual eu deixei no título aí, eu vou fazer um leve desabafo aqui, né? Não vou xingar nem nada, mas, cara, falar o quão absurdo foi o que aconteceu ontem e o quão absurdo vem sendo aquilo que tá acontecendo no Santos tem tempo. Ontem, você não voltar com mexida e você não mexer estrategicamente foi um sinal claro de que Kleber Xavier psicologicamente estava completamente entregue, estava sem respostas, sentiu a pressão do momento. O que acontece, assim, faz parte da vida de profissional. Não é fácil você comandar um time de Série A, só que aí passa muito pelo erro do Santos em dar a primeira oportunidade da carreira de um treinador justamente para um time que estava brigando para não cair desde o início do Campeonato Brasileiro. E ele nem assume no início do Campeonato Brasileiro, ele assume no decorrer do campeonato. Só que você dar a primeira chance, no momento que o Santos já estava num momento de calamidade no Campeonato Brasileiro, para um técnico que nunca teve um trabalho antes, e aí você pode falar, o Guardiola, quando assumiu o Barcelona, também não tinha. Verdade, mas o Guardiola, ele tinha Xavi, ele tinha Iniesta, ele tinha Messi, ele tinha Henry, ele tinha Eto'o, ele tinha Busquets, ele tinha Puyol, ele tinha Piqué, ele tinha Daniel Alves. O Santos não tem esses jogadores. E por mais que entrando em outro tópico, o Santos não é um time ruim tecnicamente. Não é. O Neymar é gênio do futebol. O Bontempo é muito bom jogador. O Zé Rafael é bom jogador. O Barreal é um bom jogador. O sei lá, o Roleiser é excelente jogador, inclusive um absurdo sem tamanho. O Roleiser é um jogador de 12 milhões de euros, contratação mais cara da história do Santos Futebol Clube, está no banco num jogo desses e só entrar depois de um 6-0. Assim, não tem a menor condição, gente. E então, assim, tecnicamente o Santos eu acho um bom time, só que o futebol, ele não é só técnica, gente. O futebol ele é técnica, o futebol ele é tática, o futebol é físico, o futebol é psicológico. E o Santos, em 4 das frentes mais importantes, dos 4 pilares do jogo de futebol, o Santos inexiste em 3. O Santos inexiste taticamente, o Santos inexiste fisicamente e psicologicamente inexiste. E eu venho falando há tempos que o principal problema do Santos,
com um olhar analítico, quando eu tentando analisar as partidas do Santos, eu acho que muitas vezes passa da parte técnica, da parte tática, da parte física também. O principal problema do Santos é psicológico. O Santos, claramente, depois do terceiro gol, sente o baque. São jogadores que não têm. Tudo bem, virou o jogo contra o Cruzeiro, é verdade, e ali mostraram força mental. Só que eu acho que tem um aspecto físico do lado do Cruzeiro que contribuiu muito para o Santos, que foi o Cruzeiro pregar no segundo tempo. E aí o Santos teve mais espaço para contra-atacar para ter um pouquinho mais a bola. Lógico que você tem as mudanças táticas do Kleber, que sim melhoraram o time, mas eu não acho que era sinal positivo a ponto de que ele fosse mantido, porque o trabalho vem dando sinais de que não está melhorando. O Santos tem semana cheia atrás, semana cheia para trabalhar e não evolui, e não joga melhor. Não é melhor do que era antes. Então, assim, é uma troca que demora a ser feita e não é a única troca que tem que acontecer. Eu não vou entrar aqui em questão de diretoria, apesar de que, para mim, o principal problema do Santos, ele está no seu comando, está na direção, e é um problema que não é de hoje, e a torcida vem alertando isso. Não é de hoje. E só que eu não vou entrar nisso, porque senão vai virar um programa de 2 horas. Só que, assim, eu acho que todos esses problemas que estão se refletindo em campo, o problema físico do Santos tem jogadores que não têm nível físico para jogar uma Série A, de intensidade, ritmo de pressão, combatividade, tudo isso o Santos tem vários jogadores que não cumprem essas lacunas. Taticamente, o Santos muito fraco também essa temporada, um time de pouca variação. Ontem isso ficou muito claro. O Santos volta do intervalo sem fazer uma mudança tática, sendo que o Santos estava muito pior que o Vasco no primeiro tempo. E era evidente isso, sem mudança. E assim, muitas vezes nem é só mudança. Se você volta com o mesmo time, muda taticamente, ali você recua um pouquinho mais, fala, tá bom, vamos marcar um pouquinho mais baixo, porque o nosso ataque é mais lento, a gente não consegue marcar lá em cima, a gente é lento para correr para trás, então vamos baixar um pouquinho o bloco, vamos deixar os zagueiros do Vasco, que a respeito do que aconteceu, por exemplo, contra o CSA, e eu falei isso aqui na análise dos jogos de ida da Copa do Brasil, que o Vasco teve muita dificuldade contra o CSA, porque o CSA baixava o bloco e dava liberdade para os seus dois zagueiros mais o primeiro volante, que naquele jogo foi o Hugo Moura, que são 3 jogadores de capacidade criativa abaixo dos outros, terem mais a bola. Porque se você dá liberdade para jogadores que não têm tanta criatividade, tá tudo bem, sabe? Assim, em algum momento eles vão errar, eles podem até acertar, mas a chance, estatisticamente falando, a probabilidade é que eles, em algum momento, eles errem. E aí, no momento que você tem a bola, é você aproveitar aquilo que você tem de melhor, que é a qualidade técnica dos seus jogadores, que é o Neymar, que é o foda que, assim, cara, é um absurdo tão grande o rolê não ter sido escalado nesse jogo, mas, enfim. Se você tivesse pelo menos uma mudança tática ali, a gente podia estar argumentando que o cara tá pelo menos tentando. Tipo, ele fala, pô, cara, eu tô tentando, eu tentei um 4-4-2 esse jogo eu tentei um 4-2-3-1, esse aqui eu tentei um 4-3-3 com um volante e 2 meias, esse aqui eu tentei uma linha de 3, uma linha de 5, e o Santos não tem variação. É o mesmo 4-3-3, é o mesmo 4-3-3 todo jogo. E então, assim, taticamente inexiste, fisicamente não tem condição de competir com alguns times da Série A, e psicologicamente é um time que se abate muito fácil, e uma somatória de coisas, porque se você não tem comando, ou o seu comando está ruindo, isso reflete no campo. O Kleber Xavier sabia que se o Santos não ganhasse ontem do Vasco, ele seria demitido. Isso reflete no campo, isso reflete. A parte psicológica, ela é muito importante, por isso que eu sempre bato na tecla. Eu tento fazer as análises táticas aqui, porque é a face do jogo, assim, a faceta do jogo junto com a parte técnica, que eu mais me interesso, mas não tem como dissociar. Futebol é técnico, futebol é tático, futebol é físico, futebol é psicológico. E a cabeça que manda no corpo. E se a cabeça não tá bem, o campo não funciona. E só para não ficar aqui nas críticas ao Santos, queria parabenizar o Vasco também, porque foi um jogo de um time que eu já falei, eu acho que o problema do Vasco é muito mais de elenco, é muito mais de peças, de qualidade técnica do que propriamente de trabalho. Porque o trabalho do Fernando Diniz no Vasco não é ruim. O Vasco é um time que tenta jogar futebol. O time do Vasco é um time que tem ideias, é um time que tem ideias que fazem sentido. Igual eu falei, eles, assim, lógico que o Santos deixou, assim, basicamente pediu para tomar 6-0, né, com essa formação e com a falta de ajustes, mas o Vasco tem total mérito de explorar exatamente qual era o defeito do Santos, identificar as fragilidades nesse encaixe e, a partir disso, destruir o Santos, atropelar, passar por cima.
tipo, não tem nem muito o que ser dito, assim, um absurdo o Santos não tentar fazer um encaixe individual ali no Coutinho, e aí vai o mérito, cara, que partidaça do Coutinho, ele acabou com o jogo, né, tinha vez ali, sempre o Vasco fazia essa sobrecarga ali que eu falei, pelo lado esquerdo do campo, parecia roda de bobo, o Coutinho, você tinha ali assim, os jogadores em volta, o Coutinho no meio, a bola vindo ele tum, 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 como se fosse ali o Coringa, né? Naqueles exercícios que você tem, que você coloca os jogadores na linha lateral e você deixa um cara no meio ali, que ele sempre tá a favor do time que recupera a bola, só que só um time tinha a bola ali, que era o Vasco nessa roda de bobo. Então ficava tum, tum, tocando, 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 tocando. O Coutinho carimbava ali, recebia, girava para cima do marcador, aí driblava alguém, rachava um passe livre. Então, assim, partidaça do Vasco, que tem todos os méritos de ter vencido. Eu acho que o teste sem o Verratti com o David ali é interessante. Então, tem cenários de jogo que o Vasco pode aproveitar isso, porque o David traz mais mobilidade, mais ataque em profundidade, o que deixa que os outros 5 jogadores ali do meio para frente, né? Os 2 volantes, mais os 2 pontas e o meio-campista, que é o Felipe Coutinho, deixa eles com mais liberdade para só apoiar ali, suportar ali o lado da bola, para que ele seja essa flecha, sempre essa ameaça, impedindo que o Santos, por exemplo, encaixasse a marcação por medo de tomar a bola nas costas. Então, muito interessante esse teste para o Vasco. É um time que sim tem muitos problemas, só que, igual eu falei, eu não acho que é um time ruim, um time que joga mal, porque tem ideias, tem trabalho e foi isso o vídeo hoje, rapaziada. Não tá dando aqui já 20 e tantos minutos de vídeo. Eu não vou me alongar mais pro vídeo não ficar gigante. Mas o Santos tem muito que melhorar. O Kleber Xavier já foi demitido. Parece que a comissão foi mantida, então, por mais que as notícias desse que o São Paulo iria, eu chutaria que o Santos vai atrás do Tite. E assim, eu acho aí uma crítica ao Santos. A culpa era só do Kleber Xavier. Tipo assim, logicamente, igual eu falei, eu sei de quem é a culpa, todo mundo sabe de quem é a culpa, mas a culpa era só do Kleber Xavier, gente. Tipo assim, o resto da comissão toda que fez parte, que fez a preparação do jogo, não tem culpa na tragédia que aconteceu nesse jogo, não tem culpa do péssimo desempenho do Santos nas últimas partidas, só era o Kleber. Então eu acho que só faz sentido você demitir o Kleber e manter essa comissão se o treinador for o Tite. É só assim que eu vejo, assim, já adianta que se fosse o Tite, gostaria bastante. Só que o grande problema dessa derrota, o Santos não podia ter deixado isso acontecer. Os jogadores não podiam ter deixado isso acontecer. O técnico não podia ter deixado isso acontecer, porque isso é derrota que derruba time. A gente lembra de 2023. O Santos tomou 7-1 para o Inter e caiu. Porque derrotas desse tamanho derrubam times, sim. O time sente psicologicamente o baque. E muito complicado, mas por hoje foi isso, rapaziada. Se você aí gostou do vídeo, provavelmente gostou, né, senhor Jaime Júnior, senhor Pablo Moreira, né, seus filha da puta, provavelmente gostaram do vídeo, mas foi isso, rapaziada. Apesar da minha tristeza inenarrável nesse momento, tinha que vir fazer essa análise aqui, né, farmar umas views com esse jogo. Vocês aí que tanto pediram, tá na mão de vocês. Então se inscreva no canal, sininho da notificação para não perder os próximos vídeos, as próximas novidades do canal. Me siga aqui ó, no @guilherme.analista para não perder os próximos vídeos e as próximas atualizações da página. Inclusive a nossa página no Insta ainda não saiu porque tive alguns compromissos de trabalho por fora, mas fiquem ligados, como eu falei, me sigam lá que lá eu vou estar postando as novidades. Like no vídeo, comente a sua opinião aí, pode me zoar aí nos comentários, fica à vontade, compartilhe esse vídeo. E obrigado pela paciência e pela audiência. Tamo junto e até uma próxima. Vai tomar no cu, Santos.